Por que eu estou aqui? Com esse salário, nessa situação? Por que eu estou passando por essa loucura que eu estou passando? Por que eu estou nesse lugar na minha vida, exatamente nesse momento, depois de tudo que eu vivi? Como eu, você também já viu situações em que Deus interferiu imediatamente. Outras em que Deus interferiu gradativamente. Outras em que aparentemente Deus não interferiu. Mas em nenhuma delas nós vamos poder dizer Deus não esteve conosco. Ele nos ensinou com a sua interferência. Ele nos ensinou com a sua presença. Ele nos ensinou com a permissão da batalha. Até quando aparentemente ele retirou as mãos e disse, anda aí e aprende. Mas a presença de Deus na nossa vida nos faz compreender a razão da nossa vida. Esse é o tema desta manhã. Nossa jornada, nosso envelhecimento nessa existência e o sentido de tudo isso. Existem dois tipos de pensamentos que são perigosos. Um deles é quando eu me esqueço que a minha vida é eterna. E eu só consigo olhar o aqui e o agora. Isso faz a gente ser meio desesperado, sabe? A gente fica meio paranoico. Tudo tem que ser já. Eu não consigo ter outra perspectiva de alguma outra coisa além disso aqui. E aí parece que eu vivo um total desespero, como se minha vida se resumisse apenas a esses dias. Esse pensamento é muito perigoso. 1 João é um livro que nós temos lido ao longo deste mês, e a perspectiva de João sobre a vida eterna e sobre a verdadeira vida que é Cristo, e todos os seus escritos também no Evangelho e outros que nós já falamos ao longo desse estudo, nos faz compreender que a nova Jerusalém vem, e nós viveremos novo céu e nova terra, uma nova vida, uma nova existência, sem o pecado, sem a maldade. Porém há um segundo perigo, é quando a gente olha só para isso e diz, vida mesmo é o que virá na eternidade. Agora nada mais tem sentido e nada mais tem valor. E tão perigoso quanto eu pensar só no agora, é eu pensar apenas na eternidade. E viver uma vida sem cuidado, ou talvez imprudente, relaxadamente, sem dar valor ao que acontece conosco e o que Deus tem nos dado a cada dia. Portanto, viver essa vida que vivemos, aonde ela se desgasta, onde o tempo passa e a gente envelhece, e encontrar o sentido para isso é um grande desafio. Dentro das dores que fazem parte da nossa jornada, essa é uma delas. Nossa existência, nosso envelhecimento e a perspectiva da eternidade. Eu não sei se você já chegou naquela fase da vida onde você fala do que vale a vida. De que adianta o que eu estou vivendo? O que eu estou ajuntando ou o que eu estou fazendo? De que serve tudo o que eu já passei? Qual a razão de eu estar aqui? Aliás, essa pergunta é uma pergunta que faz parte de cada um de nós em algum momento. Eu não sei quantas velinhas você já apagou em cima do bolo, mas chega um momento na vida que você apaga algumas que você fala, é muita vela para uma pessoa só. E você lembra de várias outras que você apagou. E você fala, minha vida está indo embora. Me disseram que tinha a crise dos 40, eu passei por ela. A dos 35 também. Aliás, a dos 40, para mim, foram várias vezes. Ela teve vários rebotes e ricochetes. Quando os filhos começam a ficar um pouco mais independentes, depois tem a dos 50, eu passei também. Quando me perguntam assim, quantos anos você tem? Eu falo todos. Do 1 ao 53 eu tenho todos. Às vezes, quando me perguntam, eu falo 38. Não, você não tem 38. Claro que eu tenho. Eu tenho 38, tenho 39, eu tenho o 40, o 41, até o 53 eu tenho todos. Qualquer um que você perguntar, eu tenho. Então não diga que é mentira quando eu disser que eu tenho 42, 43, 40. Eu tenho todos eles. Eu só não tenho o 54, esse eu ainda não tenho. Mas é só uma questão de tempo. Nascer, viver, envelhecer e morrer. Nossa jornada nessa terra. Nossa estranha jornada sobre essa terra. Também é um dos motivos de preocupação e dor. Eclesiastes capítulo 1, versos 1, 2 e 3, nós vamos ler agora. O livro de Eclesiastes é um livro meio azedo, meio amargo. Não sei se você já leu. O Salomão, filho de Davi,
a quem tradicionalmente nós reputamos a autoria do livro, e chega no momento da sua vida, depois de ter tido tudo, e Salomão foi um homem de muitas posses e muito rico, um dos maiores da antiguidade em riqueza, chega também no momento da sua vida de perguntar de que adiantou tudo isso. Olha como é que é a abertura do livro de Eclesiastes. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A palavra vaidade aparece 5 vezes num versículo só, em uma única frase. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com o que se afadiga debaixo do sol? Ele começa o seu livro dizendo, tudo é nada. De nada adiantou. Você já deve ter tido esse pensamento. Se não teve, relaxa, você ainda vai ter, grave a pregação, depois você ouve de novo. É de você loucamente, desesperadamente, descobrir que algo te faltava e você lutou a vida toda para alcançar tal situação ou posição. E depois que você conseguiu, você diz, e agora? De que adiantou? Na verdade, foram várias situações na sua vida onde você lutou e procurou ter o que desejava ou o que necessitava, e depois que conquistou, disse, e aí? Tem uma música do Raul Seixas que ele fala isso, né? Como é que é? Ellen, você gostava do Raul Seixas, Ellen? Então, como é que é mesmo aquela música que ele fala? E agora eu tentei conseguir tudo e agora me pergunto, e daí? Ouro de tolo, é o ouro de tolo. Ouro de tolo. Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. É isso que a gente faz, irmão. Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Salomão também chegou nesse momento da vida e falou, e daí? E agora? O que a gente faz da vida? De nada valeu. Metade do século XIX para o século XX, uma corrente filosófica muito forte veio à tona. Vários pensadores dessa época, Camus, Heidegger, pensadores que falavam sobre o existencialismo. A perspectiva de alguém que pensa, nasci, vivi, estou envelhecendo e vou morrer. E de que vale a vida? Para quem não imagina a existência de Deus, Deus existe e eu existo a partir dele. Portanto, minha existência está ligada a Deus. Ele é a origem. Na verdade, ele é a essência de tudo que somos. Nós somos a imagem dele. E a partir dele, encontramos o significado da nossa vida. Mas na virada do século XIX para o século XX, esses pensadores, na ausência da hipótese da existência de Deus, pensam, olha, não existe uma essência antes da existência. Aliás, a frase de Jean-Paul Sartre é essa. A existência precede a essência e governa a essência. Talvez essa frase seja a mais emblemática que demonstre o que era o pensamento existencialista. Se eu tenho Deus, Ele é a essência, e eu sou a sua imagem, e o que eu sou a partir dele. Se eu não creio em Deus, não há essência. A minha existência é que vai determinar uma essência. Eu não vou perguntar se a ciência consegue explicar de onde eu vim ou não, dane-se. Se alguém consegue dizer o porquê eu estou nessa terra, também para mim não interessa. O que importa é que aqui estou e eu existo. Não há nada antes de mim. Eu simplesmente aqui estou. Então a minha essência sou eu que vou significar a partir de agora. Não tem nada antes. Sou eu que digo o que eu serei, sem nenhuma essência anterior. Óbvio, para quem não crê em Deus, a sua vida tem significado a partir de um pensamento existencialista, bem humanista. Eu vou dizer o que eu sou. Esse tipo de pensamento está muito forte nos dias de hoje. Veja que é mais de 1,5 séculos para que isso se dissemine no meio de toda uma população, no mundo todo. Mas hoje em dia é muito comum as pessoas olharem para a sua vida e dizer, eu preciso dar sentido à minha vida. O que eu faço, minha profissão, o esporte que eu vou praticar, a razão, qual é a razão da minha existência? É muito angustiante olhar para a vida e dizer, para que ela serve? Eu assisti um filme algum tempo atrás já, chamado Um Amigo para o Fim do Mundo. Eu achei interessante esse filme.
O Steve Carell, que é um ator de comédia, mas estava fazendo um drama, junto com a Keira Knightley, e eles se conhecem no meio de uma catástrofe. Parece que é um grande meteorito, se eu não me engano, vem de encontro à Terra e ela vai acabar. A vida humana vai acabar. E aí o noticiário fica falando quantos dias faltam, os laboratórios acompanhando a chegada desse meteorito e a vida vai acabar. E o drama é interessante porque mostra um mundo próximo à calamidade. As pessoas indo trabalhar e vendo a notícia de que o mundo vai acabar e começam a pensar, por que eu estou trabalhando? Para que eu vou querer dinheiro? Vai acabar. Fazem festas, ele vai na festa dos amigos de trabalho, que já não vão mais no trabalho. Ele é o único que vai para o trabalho. Chega lá, não tem ninguém no trabalho. Não tem patrão, o que eu estou fazendo aqui? E vem uma senhora tentar fechar, parece que um seguro. O que a senhora está fazendo aqui? O mundo vai acabar. Vai numa festa de despedida. Um pegando a mulher do outro, em droga, saqueando lojas, roubando as coisas. Mas mesmo aquele cara que saqueia a loja e rouba, fala, tô roubando pra quê? Vai acabar. Eu posso fazer qualquer coisa agora. E fala, pra que fazer? Não há sentido. É um filme muito interessante, ao mesmo tempo que ele é angustiante. O ser humano tenta dar sentido. Por que eu vou ter ética? Por que eu vou fazer o que eu faço? Se nada tem sentido. Se não há nada antes e não há nada depois, eu sou um verdadeiro nada. Obviamente que eu e você não conseguiríamos beber da fonte dessa filosofia. Não conseguiríamos tentar encontrar sentido na nossa vida num pensamento existencialista. Vou tentar fazer alguma coisa nessa vida para me sentir humano, para me sentir vivo, para sentir que tem valor a minha vida. Nós somos cristãos, nós acreditamos numa essência anterior à existência. E essa essência é o próprio Deus, o Criador, somos sua imagem e sua semelhança. Na verdade, nós entendemos que veio a morte e a nossa vida tem fim porque nós dissemos não para Deus lá no Éden, junto com Adão. A morte entrou na existência humana por causa do pecado. Mas ao mesmo tempo que nós dissemos não para Deus lá no Éden, nós abraçamos Jesus lá no Getsêmani. Naquele jardim estava a nossa morte, mas na morte de Cristo no outro jardim estava a nossa vida. E nós entendemos que Deus é a nossa vida. E nós o encontramos porque nele encontramos a razão da nossa existência. Aliás, nele entendemos por que a gente envelhece e por que a gente morre. É por causa do nosso pecado e nele encontramos perdão e as portas da eternidade de novo estão abertas para o ser humano através de Cristo. Portanto, eu e você não conseguimos encontrar sentido na vida senão em Cristo. Eu creio que é por isso que todos nós estamos aqui nessa manhã, nós cremos em Deus. Amém? Amém. Eu também. Olha que bom. Você tem um pastor que crê em Deus. Coisa rara, mas acontece. E aí então, nós não conseguimos ter esse pensamento existencialista. Mas isso não significa que eu e você não passamos também por essa mesma angústia de Salomão. Olha o que Salomão fala no capítulo 2. 2 de 1 a 11. Acho que Salomão teve um momento existencialista judeu da antiguidade. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Salomão falando com ele mesmo. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Ele estava bem amargo, hein? O Salomão estava azedo nesse dia, parece eu uns domingos aqui. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, deixa eu encher a cara, sem deixar de me guiar pela sabedoria, isso era importante, e me apoderar da loucura, que isso também é bom de vez em quando, até descobrir que o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida, porque isso aqui passa. Aí ele começou a falar, olha a lista do que ele fez. Empreendi grandes obras, construí casas, plantei vinhas para mim. Ele está no centro de tudo, sempre para mim. Fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram na minha casa. Também tive bois, ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Eu me enchi de tudo que eu podia e me rodeei de tudo que eu queria. Amontoei também para mim prata, ouro e tesouros. Juntei grana. E tesouros de reis e de províncias, porque ele conquistava reinos e trazia as riquezas. Provi-me, arrumei para mim mesmo cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens. Eu me cerquei de gente que me bajulava e cantava e me agradava.
E das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Salomão teve 1000 mulheres, irmãos. Era 700 mulheres e 300 concubinas. E eu sempre brinco. E diz a Bíblia que ele foi o homem mais sábio da terra. 1000 sogras, irmão. 1000 sogras, 1000 sogros. Vai, sabe quantos cunhados? Sei lá, multiplica isso por uma infinidade. Isso é coisa pra cabeça. Uma só dá um trabalho danado. O cara arrumou 1000. Brincadeira, é só piada, irmão. Mas ele teve 1000 sogras mesmo. Eu não sei. Mas ele era rei, não tinha que almoçar domingo na casa da sogra. Ele tinha... Isso é só piada para desanuviar um pouco a cabeça. Mas enfim, tudo que ele pôde. Vamos para o último versículo desse trecho. Versículo 11. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Que loucura. O próprio Salomão teve o seu momento existencialista. Eu vou trazer alegria, vou dizer para minha alma, se alegre agora. Eu vou comprar tudo que eu puder. Eu vou arrumar tudo que eu quiser. Eu vou ter mulheres, cantores, vou ter gado, ovelha, dinheiro, tesouro, ouro, prata. Vou plantar, Eu não consigo colocar isso dentro de mim. Eu não consigo tapar o buraco que me falta. Esse livro de Eclesiastes vale a pena você ler. É muito interessante. Ele compara a nossa vida de um bicho qualquer. Ele fala, nós somos iguais aos animais, eles morrem, a gente também morre. Chove em cima deles, chove em cima da gente também. Fala sobre a loucura de correr atrás do vento. Ele fala sobre o envelhecimento, ele fala sobre tudo que você pode imaginar e que nada disso trouxe sentido. São 12 capítulos. Lá no final do livro de Eclesiastes, no capítulo 12, não está na tela, mas eu vou ler, ele diz assim, os 2 últimos versículos do livro, de tudo o que se tem ouvido, o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Obviamente, Salomão não viveu para ver o plano da redenção, Jesus Cristo e o seu evangelho. Mas dentro da sua tradição cultural, do eterno Deus e do Senhor Criador, dentro do seu judaísmo, ele lança toda a sua perspectiva para Deus. E o temor de Deus é a única coisa que pode nos dar sentido. Mas eu quero falar para você sobre um outro perigo que nós temos. Porque mesmo conhecendo a Deus e tendo o temor de Deus, nós também passamos por essas mesmas crises. Nós também nos sentimos às vezes vazios. É uma das dores dessa existência nessa terra. Porque talvez nós vivamos um existencialismo evangélico. Um existencialismo de quem tenta trazer sentido para a sua vida sem Deus, só que com Deus. É quando eu olho para a minha vida e digo, eu preciso dar sentido à minha vida. E eu vou precisar daquilo outro, desse trabalho, desse dinheiro, dessa esposa, desse milagre, desse sinal. Essas coisas é que vão dar sentido à minha vida. A diferença é que o ateu não tem Deus. E ele diz que ele mesmo vai dar sentido. E nós, como evangélicos, temos Deus. Então a gente pede para Deus, para que Deus dê as coisas que nós dizemos a Ele que nos dá sentido. Parece que é diferente, mas é igual. Parece que é fé, porque a gente canta, a gente louva, a gente adora e a gente ora e pede a Deus. A diferença é que eu e você ainda continuamos achando que nós é que sabemos o que precisamos, que somos nós que vamos dar sentido à nossa vida e somos nós que devemos trazer todas as condições que nós mesmos já planejamos para dar sentido à nossa vida. A única coisa é que o ateu diz que é você que faz e nós dizemos que é Deus que faz. Mas a lógica do raciocínio existencialista é a mesma. Quando não acontece do jeito que eu quero e as coisas fogem do meu controle, eu fico desesperado, porque a maquininha Deus não está funcionando. Eu pus a moeda e rodei o bagulho e não saiu o pacote que eu queria. E eu começo a dizer que a minha vida está passando e eu não estou tendo a experiência que eu deveria ter. Eu também digo que a minha vida está passando e eu vejo o ímpio conquistar coisas e eu não conquisto. Eu olho ao lado e começo a medir a minha vida pelos outros e achar que sou mais infeliz e o tempo está passando, mesmo tendo Deus, porque Deus não está exatamente cumprindo aquilo que eu gostaria que Ele cumprisse. E assim vivemos a mesma lógica do existencialismo, só que agora pedindo para que Deus faça o que nós planejamos. E eu já passei por isso. Por um momento na minha vida eu achava que eu era muito feliz, porque eu vi feitos de Deus e Deus faz mesmo. E se você quer saber, Deus interfere sim na sua vida.
Deus de verdade nos socorre. Aliás, nós todos estamos aqui e é possível que cada um de nós aqui tenhamos um testemunho para dizer: puxa, aquela época na minha vida eu falei, não vai dar, eu não vou suportar, eu não vou viver, dessa semana eu não passo. E está aqui você de novo num outro domingo. E Deus dizendo: relaxa que eu continuo sendo Deus. Nós aqui nos desesperamos achando que se não acontecer o que eu disse, ou se eu não pagar aquilo que eu tenho que pagar, ou se eu não viver aquela experiência, eu morro, eu sucumbo, eu desapareço e nada vai dar certo. E Deus diz do céu: mentira, você vai passar porque eu estou com você, umas eu vou resolver, outras eu vou te ensinar a resolver, mas eu nunca vou te abandonar e a sua vida está na minha mão. E cada domingo que passa a gente está aqui de novo, entendendo e tendo que aprender que a nossa vida está de verdade nas mãos de Deus. E Ele cuida de nós. Nós trazemos um pouco mais de dor para a nossa jornada quando nos mimamos numa infantilidade de que Deus precisa se curvar à minha vontade. Ele sempre vai ser Deus em nossa vida. Ele sempre vai ser Senhor da nossa vida. Eu vou só até aqui. Porque você vai me perguntar: como, Zé? Não sei, gente. Por que tem coisa que Ele faz e coisa que Ele não faz? Acho que é porque Ele é Deus e nós somos servos. Por que tem oração que Ele responde rápido e outra que Ele responde devagar e outra que parece que Ele não responde? Eu também não sei. Mas como é que a gente faz para controlar Ele? Não controla, é Ele que nos controla. Nós é que precisamos, na verdade, nos encontrarmos com o Deus que é a essência da nossa existência. E entender, talvez, na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor não precisa de me mostrar muitas coisas. Me dá o pão nosso de cada dia. Me dá o de hoje. Eu sei que a cada dia basta o seu mal. E amanhã o Senhor vai me dar o de amanhã. Eu vivo na dependência do Deus que tudo é em todos e que tudo pode. E que no seu tempo faz formosa todas as coisas. E nos alegrarmos na certeza de que essa nossa jornada tem sentido porque dele somos. Apesar do pecado ter trazido morte e degeneração para a nossa vida, estamos ligados a Ele na eternidade por Cristo Jesus. E não são situações ou vitórias terrenas, ainda que as tenhamos, que não são bênçãos ou dádivas nessa terra, ainda que você as possua. E Deus é maravilhoso para cuidar de nós. Mas não são essas coisas que dão sentido à nossa vida, mas sim o fato dele fazer morada em nós. Eu quero ler com você o texto que está no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. São dois versículos que a gente conhece, já lemos demais, já cantamos, mas sempre vale a pena lembrar. Ele diz que Jesus é a pedra de esquina, sobre o qual nossa vida como edifício é edificada. Os ímpios rejeitaram a pedra que é Jesus, mas nós, porém, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. É para isso que a gente existe e é nele que a gente vive. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Nosso encontro com Cristo foi o encontro com a vida. Nosso encontro com Cristo foi o encontro da razão da nossa existência, o porquê da nossa existência. É o encontro com Cristo que nos deu o perdão do nosso pecado, porque foi o pecado que nos jogou na morte, lá no Éden, mas é o perdão de Cristo e a sua morte que nos trouxe vida. Paulo diz, pregamos o ano passado em Coríntios, que o último inimigo que nós vamos enfrentar é a morte. É o último. Acabaram os inimigos. E a vida em Cristo, na eternidade. Novo céu, nova terra. Já pensou como é que vai ser legal, irmão? Eu fico imaginando, nós vamos estar vivendo sem o pecado, sem a maldade, sem as falhas, sem os erros que temos hoje. Por exemplo, meu time vai jogar, os que forem salvos, e não vão errar pênalti. O campeonato vai terminar empatado. Brincadeira. Mas você vê que interessante? A maldade, a vontade de tirar de alguém algo, não vai acontecer. Nós teremos corpos glorificados que não se degeneram. E o pecado não vai estar em nós. E Cristo nos governará e a sua glória vai iluminar a nossa vida.
Nós vamos viver e trabalhar e sermos irmãos. E o ser humano vai ser irmão do ser humano. Nós não teremos vontade de tirar algo de alguém porque seremos plenamente satisfeitos nele. Nem conseguimos imaginar essa nova vida, porque somos tão cheios de angústias e vazios. O nosso encontro com Cristo nos fez enxergar o seu perdão e a eternidade. O nosso encontro com Cristo nos fez compreender que agora somos templos da sua presença. Que Ele habita em nós e habita entre nós. E Ele começa a moldar a nossa vida e o seu Espírito, a sua presença, a sua palavra, vai quebrando e desfazendo quem somos. Por isso estamos crucificados com Ele. Por isso que dói, irmãos. Porque nós nos encontramos com a nossa pecaminosidade, com o nosso problema, com o nosso mal. E a gente vai curvando e torcendo nossa vida à vontade de Deus. E assim o seu Espírito vai semeando em nós a sua verdade. E essa semente vai florescendo, o fruto do Espírito. Ao invés de ódio, vem o amor, vem a alegria, vem a paz, vem a justiça, vem a bondade, vem a benignidade, vem o domínio próprio, vem a mansidão. E coisas semelhantes a essas que determinam e demonstram que o reino de Deus está dentro de nós. E além do fruto que vemos entre nós como reino, temos também o poder do seu Espírito, os seus dons que nos capacitam para que sejamos instrumentos dele num mundo caído. E a razão da nossa vida começa não mais a ser determinada por um existencialismo, quer ele seja ateu ou religioso. Isso é um momento muito difícil, porque nós largamos as rédeas e entendemos que Deus de verdade nos conduz. Porque nós acreditamos que Deus existe, mas a gente não deixa as coisas na mão dele, né? Porque é perigoso. Deus existe, Ele é bom, cuida de mim, mas eu vou fazer uma campanha, vou tentar falar, vou tentar convencer Deus a fazer o que eu quero. Se eu não conseguir, tem várias igrejas e religiões que tem um representante que diz que tem um novo sistema e uma fórmula que ali Deus dá certo e lá eu vou fazer Deus funcionar para mim. Porque de verdade, temos medo de crer. Temos medo de soltar as rédeas e dizer, Senhor, conduz. Aliás, é muito comum, eu e você, me incluo, estarmos em uma situação e orarmos assim, Senhor, por quê? O que foi que eu fiz? Joguei pedra na cruz? Né? Eu, por exemplo, jogava bola dentro do salão da igreja. Será que foi isso, Senhor? A gente arrastava as cadeiras, cheguei a quebrar a lâmpada, fazia muita bagunça em acampamento. Será que é isso? Por que eu estou aqui? Com esse salário, nessa situação? Por que eu estou passando por essa loucura que eu estou passando? Por que eu estou nesse lugar na minha vida, exatamente nesse momento, depois de tudo que eu vivi? Eu queria ter as rédeas na minha mão e dizer para Deus, Deus, me livra disso aqui, e eu quero que aconteça do jeito que eu quero que aconteça. E eu quero dizer para você que é muito legítimo você passar pela dor e dizer, Deus, me tira daqui. Sim. Afinal de contas, nós fomos criados para o louvor da sua glória e não para o perrengue do pecado, mas acontece. Eu não posso dizer a você que você não deve orar para dizer, Senhor, tem misericórdia, por que eu estou passando por isso? Mas juntamente com a sua liberdade de pedir a Deus, e até mesmo com o poder de Deus para interferir na sua vida, vale a pena você perguntar, Senhor, o Senhor é Deus mesmo, né? E já que eu estou aqui, e já que eu vim parar nesse lugar, já que eu estou nesse barco, nessa tempestade, já que eu estou atravessando esse deserto, sem pão e sem água, já que o Senhor me colocou nesse barco no naufrágio, como fez com Paulo, ou já que eu estou dentro dessa prisão junto com Silas, já que eu estou passando por essa perseguição de Roma, já que eu estou dentro dessa casa escondido, já que eu estou num cesto descendo pelo muro da cidade de Damasco porque eu tenho que fugir, já que tem patrícios me perseguindo, já que eu estou fugindo de Saul que quer me matar, já que eu estou morando aqui na terra dos filisteus ou em Ziclag, porque nós vamos olhar inúmeras situações de homens de Deus ao longo das escrituras que estiveram em lugares que você perguntariam, por que esse cara foi parar nesse lugar? E muitas vezes eles se perguntavam, e mesmo o salmista dizia, por que o ímpio prospera no seu caminho e a minha vida está esse perrengue? Gente como a gente que passou por isso, mas já que eu estou aqui, e o Senhor habita em mim, e o teu dom está na minha vida, e o teu fruto está sendo plantado e semeado dentro de mim, e o teu Espírito é Senhor, e já que o Senhor tem a minha vida nas suas mãos, e já que eu sou criado para o louvor da sua glória, já que tu és a essência que precede a minha existência, e o que eu sou para a tua glória, eu queria que o Senhor me dissesse, o que o Senhor quer fazer de mim aqui, como o Senhor quer me usar aqui, o que o Senhor tem para me ensinar nesse lugar, o que o teu Espírito quer trabalhar na minha vida. Será
que eu estou passando por esse perrengue exatamente porque o Senhor quer que eu seja luz e sal nesse lugar? Será que eu estou preso aqui nessa prisão e quando eu e Silas cantarmos vai quebrar as correntes e o carcereiro vai ser salvo? Será que passar por esse deserto vai ser encontrar gente que vai precisar do Senhor? Será que ter que guerrear contra a cidade de Jericó é ali que aquela prostituta vai se converter e vai entrar na genealogia de Davi e de Jesus? Será que não foi na loucura que você passou, no momento mais difícil da sua vida, que você encontrou Cristo? Assim como a gente olha para essa vida e diz, acho que Deus não está em nada disso, ao mesmo tempo eu digo, não é possível que Ele não esteja. Eu acho que Ele está em cada detalhe, em cada vírgula e em cada passo. E antes de eu dizer, se tal coisa acontecer vai melhorar, talvez eu deva dizer, já que Deus habita em mim, eu já tenho paz. Ele cuida de nós. E Ele sabe todas as coisas. É aqui que a gente descansa. Não porque temos o controle. Nós queremos uma bola de cristal. A gente adora ir atrás de um profeta para que ele diga o que vai acontecer amanhã. Porque aí hoje eu durmo mais tranquilo, se eu já souber o que Deus vai fazer. Fé não é ter alguém que diga o que vai ser amanhã. Fé é dormir em paz, mesmo que eu não saiba o que será amanhã, porque o meu amanhã já está nas mãos de Deus, ainda que eu não saiba. Por que trazemos tanta angústia e dor para as nossas vidas hoje? Eu também me pergunto, porque eu sou igual a você. O tempo passa, a gente enfrenta umas batalhas. Eu até contei aqui domingo, acho que não foi nesse horário. Eu saí outro dia com a Blanche, tem a barraca do pastel na frente da nossa casa, ali na feira de sábado. Fui comer pastel com a Blanche uns 3 sábados atrás. E passou uma mulher do posto de saúde dizendo, vai ter vacinação, eu quieto. Sarampo, coisa de criança. É para adulto. Pegou. E a Blanche dizia, nós temos que ir. Eu não saí de casa para tomar injeção. Mano. Você sabe como é que eu adoro injeção. Não saí de casa. Não, mas tem que ir porque... Eu falei assim, mas é adolescente, não, até 59. Daí eu falei para a Blanche, vamos, né? O postinho fica 2 ruas para lá. Andamos pela feira, passa pela banana, pelo pastel, aqui, chega no posto. A moça falou, você tem carteirinha de vacinação? A minha mãe disse que guardou a minha até hoje, mas eu não vi. Eu falei assim, não, mas eu tomei sarampo quando era pequeno. Eu sei, mas tem que tomar outra, não sei o quê. Mas o senhor tem uma identidade? Irmão, eu tinha. Ah, meu Deus. Eu não podia mentir. Eu falei, tenho. Então a gente faz uma carteirinha agora pro senhor. Tudo bem. Eu não saí de casa para tomar injeção. Aí quando ela trouxe a carteirinha, ela falou assim, bom, mas a gente não sabe o que você já tomou, o que você não tomou. A carteirinha tá em branco, vamos ter que dar todas. Não, é possível. Não é possível. Eu saí de casa para comer um pastel de pizza, irmão. Resultado. Eu saí que nem uma peneira, tudo furado. Me deram um monte de injeção, meu. Coqueluche, difteria, febre amarela, malária, unha encravada, me deram... E o pior, ela falou assim, agora tem que voltar em agosto, porque tem segunda dose. Tétano. É tanta coisa. A gente não sabe o que a gente vai passar. A nossa alegria não é porque demos razão à nossa vida, segundo o nosso ateísmo. Nossa alegria não é saber que temos razão na nossa vida porque movemos Deus à nossa vontade. Nossa paz é que Ele está com a gente. Mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. A gente vai envelhecer. Cada vez vai doer alguma coisa a mais. Cada vez vai ter alguma... Mas o que Deus quer com isso? Isso é fruto do nosso pecado. Mas uma coisa eu sei. A gente vai fazer brilhar a glória de Cristo onde a gente estiver. Aonde nós estivermos. Meu irmão, aonde você está agora? Passando o que você está passando. Deus está com você. Ele está com você. Ele está agindo sem você perceber. Talvez se nós abrirmos um pouco mais os olhos, a gente vai notar. Ele está trabalhando em cada um de nós. Com certeza vamos ver os sinais da sua presença em tudo que aprendemos e em tudo que vivemos. E aonde estivermos, diante de quem Deus nos colocou, a gente vai brilhar a luz de Cristo e demonstrar que dependemos do nosso Deus e que Ele é nosso Senhor. Tenho visto muita gente desesperada, que se soma a mim, que também fico. Quando olho para muitas situações e digo, e agora? Irmão, não existe agora. Existe o eterno. Até aqui Deus nos conduziu.
E o mesmo Deus que nos trouxe até aqui é o que vai levar a gente adiante. Portanto, dentro da nossa jornada de dor, onde a gente pergunta, e agora? Ou o porquê disso, ou o porquê daquilo, vale a pena dizer, obrigado, Senhor. Porque eu não sei o que vai vir amanhã, mas eu sei quem o Senhor é. Eu não sei que mal sobrevirá à terra, mas eu sei que o Senhor é meu Deus. Ou como Davi, fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Sempre há um caminho de Deus para aquele que é um filho de Deus. Independente de nós termos o domínio ou o controle sobre milagres e sinais, que não é o caso, mas isso não significa que Deus não seja nosso Senhor. A semana passada eu fiz o casamento do Davi e da Renatinha. Se conheceram aqui na igreja, se casaram. Acho muito legal quando isso acontece. E vira e mexe, estou conversando com algum jovem que está namorando e quando fala de casamento, não sei como é que vai ser, quanto vai custar, como é que vai ser para a gente ter uma casa. Eu costumo dizer, relaxa. Você também que já casou sabe como é que acontece. Como é que acontece, irmão? Não sei, irmão. Aparece alguém e fala, ó, geladeira eu dou. Alguém que fala assim, ó, relaxa, máquina de lavar é comigo. Faqueiro, né? Às vezes até alguém vem, ó, quando corta a gravata no casamento, sempre tem aquele maluco que puxa uma notona de dólar. Rapaz, a gravata eu comprei na 25 de março. Ela é importada. Não é? Salvatore Ferragamo. E cortar, você não sabe. Até aqui nos ajudou o Senhor. E é adiante que a gente vai. Cuidado para que a sua vida não se torne muito amarga e você desconte em todo mundo que está ao teu lado, porque você não tem controle. Cuidado para que dentro da sua casa a coisa não fique ruim, porque o dinheiro está curto e porque talvez só você trabalhe e você briga com seu filho ou briga com a sua esposa, ou você, mulher, que vê a coisa difícil no seu lar e briga com todo mundo, ou até mesmo quando você encontra alguém, a gente se torna amargo porque perdemos o controle. O grande sinal que a gente tem para esse mundo é que nós não somos pessoas que não têm deserto, nós temos. Porque quando vem a tempestade, descem as chuvas, transbordam os rios e sopram os ventos, ele bate em toda a casa do ímpio e do cristão. A diferença não é que o cristão não tem tempestade, é a mesma que vem. É que ele tem a sua casa firmada sobre a rocha. E eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. E que Ele tem cuidado de cada um de nós. Que nós possamos, no meio do nosso periago, descansar. E saber que tudo irá bem. Basta cada dia o seu mal. Ele trará consigo os seus cuidados. A gente busca o reino de Deus. E as outras coisas Deus vai nos acrescentar. Que o Senhor nos abençoe.